comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Vou te convidar para ler comigo 4 versículos. Aliás, 5 versículos. Livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26 e o verso 1. Você que está em casa pode me acompanhar. Diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Para concluir, diz o verso 6, assim habitou Isaque em Gerar. Amém. Essa narrativa tão bela, tão importante, um tanto que histórica, mas que tem um contexto singular em termos de fé, de abundância do que se acredita, tem algumas coisas muito importantes que devem se desdobrar dentro de nosso coração aqui esta noite. Eu gostaria de te convidar a pensar nisso, do que o Espírito Santo nos ensina a partir desse texto. Entretanto, ver Isaque, filho de Abraão, caminhando para uma situação de desconforto, é importante notar toda a construção que ele teve para chegar até aqui. Isaque tem agora toda uma situação diferenciada em suas mãos. Já é um homem maduro, já é um homem que constituiu família e tem um histórico de fé. Aprendeu aos pés de um homem que fora chamado de o pai da fé. E por isso tento te levar a compreender toda essa construção na vida de Isaque, para chegar nesse tempo aqui. Naturalmente, para conhecer a história desses patriarcas não é muito difícil. Basta a gente voltar um pouquinho e vislumbrar no capítulo 12 de Gênesis o chamamento de Deus a um moço chamado Abrão, sendo esse ainda morador das terras de Ur dos caldeus, região que hoje pertence ao Iraque, e naquele período vivia, portanto, junto com sua família, com Terá e todos os seus familiares, dentro de uma conjuntura completamente distante do conhecimento da fé de Deus, distante de toda a relação que Deus havia projetado com Noé, e assim era para ser passado de pai para filho. Esses, portanto, tinham um certo distanciamento até pelos pais de Abrão, que não tinha a mesma fé que Noé da arca. Perceba que Deus vem até Abraão e nesse mesmo capítulo o chama para um propósito muito especial, para que ele pudesse ser o progenitor de uma grande nação. E Deus não esconde nem faz rodeios quanto à sua chamada. Ele imediatamente pede para que Abrão saia do meio de sua terra, do meio de sua parentela, e que vá para o lugar que Deus iria lhe mostrar, porque nele serão benditas todas as famílias da terra, e ele seria pai de multidões. Naturalmente, nesse período, já casado há bastante tempo, precisamente há 65 anos de idade tem Abrão, quando ele ouve a voz de Deus pela primeira vez, já tem a sua família constituída, isto é, esposa, porque ela era estéril e não podia ter filhos, e ele já era um cara de 65 anos de idade, e vem Deus e lhe faz uma palavra profética dizendo: você vai ser pai de uma grande nação. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento, mesmo não tendo nunca ouvido a voz de Deus antes, não há registro sequer de que Abrão
houvesse qualquer tipo de relacionamento com Deus, senão o relacionamento oral, isto é, passado de pai para filho, ou que ele escutara dos seus antepassados, daquilo que ouviam, das histórias de Noé e dos filhos de Noé. Assim, portanto, Abraão construiu dentro de si uma plataforma de fé que possibilitou crer num Deus invisível. E à medida em que Deus fala com ele, essa plataforma entra em ação. E Abraão literalmente creu nesse Deus, mesmo não tendo nunca tido qualquer contato visível ou audível com a divindade. E ele escuta Deus de uma forma diferenciada, porque Deus não lhe convida para conhecê-lo de imediato. Deus lhe ordena para que saia do ambiente onde ele tem segurança, tem paz, tem tranquilidade, tem conforto, tem a família próxima, seus amigos estão ali. E pior, ele ordena dentro dessa circunstância, mas o manda partir para um lugar desconhecido que nem Deus cita qual é. Então Abraão precisa crer em Deus, mas também precisa crer o suficiente para obedecer. Porque crer é uma coisa, mas crer o suficiente para obedecer é uma dose a mais. Porque procede de uma decisão a partir da fé existente dentro do ser humano. E é justamente nesse ponto em que a fé que Deus viu que havia, assim como há dentro de todo ser humano, e que Deus viu que em Abraão ele iria maximizar essa fé, é justamente nesse ponto que se destaca a vida desse patriarca. Porque do momento em que ele decidiu crer em Deus, ele decidiu também agir por fé na palavra do Deus que falava com ele. E esse exercício de atitude é que começa a providenciar a maximização da fé de Abraão. É esse agir, é esse andar, é esse caminhar, é essa ousadia que dá a ele o direito e o poder de se tornar o pai da fé. Porque creu contra as esperanças. Ele creu contra tudo aquilo que dizia ser negativo diante dele. Tendo uma mulher estéril, diante de uma circunstância de mudança de país, de mudança de estado, de tudo aquilo que vivia. E, portanto, ele segue essa ordem. Os anos se passam, e aí, evidentemente, 10 anos depois, vem Deus e reforça a promessa, e de fato, estando ele já pronto para seguir a trilha, é que Deus agora ordena para que ele passe o grande rio Eufrates e possa, cruzando o rio, ser chamado de hebreu, o que cruza. A partir disso, começa toda a trajetória profética da vida de Abraão. Perceba que ele tem 75 anos de idade. E Deus diz a ele: olha, você vai ter um filho. Você vai ser pai de multidão. Você vai ser honrado. Você creu, obedeceste, e isso vai acontecer. Dá para imaginar que ele tem 75 anos, ainda tem um pouco de fé de que seu corpo vai funcionar. Só que os anos se passam, ele segue a trajetória do comando do divino, e quando você começa a observar a narrativa da vida de Abraão, então tudo começa a se desdobrar, e você percebe que a construção de fé na vida de Isaac não começou quando ele era menino, mas começou com o pai dele, o próprio Abraão. E essa construção de fé nos impõe algumas coisas das quais a gente nem compreende o porquê, mas são necessárias para que elas alimentem todo o projeto divino. Se não, perceba, Deus faz uma promessa para Abraão e diz: você vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou cumprir em você todos os meus planos. Você vai ser o pai de uma nação da qual eu separei. Só que ele parte com a sua família, e não era embora para ele levar pai, mãe, nem sobrinho, Ló, e nem os parentes, ele levou. E de fato a jornada de Abraão só começou quando seu pai morreu em Terã. Então tudo começa a mudar. Em Harã, aliás, você percebe que tudo começa a mudar. Agora o Abraão começa a entrar no projeto divino do que chamam de estrada da fé. Por quê? Logo depois desse trajeto todo, você vê uma discrepância acontecendo entre Abraão e o sobrinho dele. Um problema relacional surge entre os pastores de ambos, a ponto de eles precisarem se desatar.
Mas antes disso acontecer, e é bem próximo à cena, em uma das caminhadas dessa jornada que eles estão, você percebe que a terra passa por circunstâncias de crise, de fome, de dores e de perdas. E Abraão é obrigado a descer ao Egito e tentar encontrar alguma coisa no Egito. E você vê isso mesmo no capítulo 12 e dos versículos 10 em diante. Só que perceba, a terra inteira está com fome. Abraão é o homem da promessa. É o cara que tem de Deus a bênção. Deus disse para ele: eu vou te abençoar grandemente. Farei de você uma grande bênção. E as nações em ti serão abençoadas. A primeira coisa que vem ao meu coração é se perguntar: por que alguém que é o progenitor de uma bênção global é jogado no meio de uma terra seca, vazia, arenosa, sem fome, com fome e obrigado a caminhar ao Egito numa terra hostil? Justamente porque o fato de você possuir a fé não é a garantia de que será isento de qualquer problema. Mas o fato de possuir a fé, os problemas que vierem, é um meio pelo qual Deus usa para maximizar, para aumentar, para potencializar, para fazer crescer a fé que possuímos nele. E Abraão soube usar isso da maneira correta. Embora cometeste alguns erros aqui, para ele se tornar o pai da fé, ele foi submetido a 17 grandes testes de fé. 17. Desses 17 testes de fé, Abraão reprovou em alguns. Ele foi aprovado em 11 deles, mas foi reprovado em 6 deles. Significa, portanto, que não é necessário o homem ser perfeito para ser um homem de fé. Não é necessário a mulher ser perfeita para ser uma mulher de fé. Eu posso ter uma fé vibrante, pujante e viver em Deus as grandes conquistas e os grandes milagres, mesmo sendo eu falho e pecador. A fé funciona apesar de mim, entende? Apesar da minha fraqueza e das minhas falhas, ela funciona. Funciona em Deus, colocando na direção certa. Abraão falhou nessa circunstância quando ele não consegue acreditar que Deus é capaz de abençoá-lo no Egito e livrá-lo da cobiça de Faraó. E ele usa de uma malícia, embora sua esposa era de fato meia-irmã, mas ele usa de uma certa malícia na perspectiva de se safar da aprovação. E por conta disso, o crivo aumenta na vida de Abraão. Então aprenda, para que a nossa fé seja construída, todas as vezes que a gente fracassa em uma prova, essa prova vem dobrada, para que possamos passar por ela outra vez. Todas as vezes que a gente fracassar em uma provação, esteja certo, ela vai multiplicar as dores, para que a próxima prova também. E os professores seguem a mesma linha. Quando a gente reprova, eles não dão só os mesmos exercícios, mas eles dão outros piores ainda, para que a gente possa fazer os que erramos, mas os que também não tínhamos feito. Abraão agora tem que encarar, depois de toda essa dinâmica no Egito, ele tem uma dificuldade relacional que precisa ser dissolvida. Então, a divisão entra em sua casa, e o Ló vai para as campinas, e ele fica no deserto. Enquanto o Ló busca lugares bonitos, afáveis, verdejantes, nas campinas de Sodoma, Abraão se contenta com a terra seca. Outra coisa que a gente poderia se perguntar, não deveria ser ao contrário? Ele não é o homem da bênção? Não deveria ele escolher as campinas verdes? E o Ló que se lasque, que vá para o deserto, afinal de contas, o chamado era de Abraão, não era de Ló. Entretanto, mediante a fé que ele possui, ele consegue acreditar que Deus é capaz de sustentá-lo em qualquer lugar, independente se é verde ou seco. Até porque já fazem aqui mais de 15 anos que ele está caminhando pelos desertos, de tenda em tenda, de deserto em deserto. E só quem sabe o calor do deserto é que de fato pode testemunhar o que vive Abraão nesses dias. Nessa mesma sequência, você percebe no capítulo 14 o desdobrar de uma grande guerra,
pois um certo rei se movimenta, Amaleque, com outros reis, e eles vêm batalhar contra Sodoma e Gomorra, e destrói as cidades, e leva Ló cativo com toda a sua fazenda. Mais uma vez, é chegada a notícia a Abrão. Ele é um homem de fé, é o pai da fé, é um homem que acredita em Deus, que tem uma fé notável em Deus, mas agora ele precisa agir além da fé. Ele precisa tomar uma posição de líder, de senhor, de família, de capitão. E ele chama para si 318 homens que cresceram nas tendas de Abrão, faziam parte dos seus empregados, dos seus servos, mas eram 318 homens hábeis na guerra, na espada. Mas antes disso não há relato algum que Abrão tivesse participado de qualquer guerra, ou de qualquer batalha, ou de qualquer empreendimento humano de conquista. Todas as terras que ele foi andando, foi como que demarcando, não foi invadindo terras alheias, foi demarcando terras que não era dono de ninguém, aliás, não pertencia a ninguém, não precisava lutar. Mas agora aparece uma necessidade, não é dele, mas é da família dele, é do sobrinho dele. E o que me encanta é que o Abrão não era só um homem de fé, mas era um homem de atitude, era um homem de coragem. E isso chama a atenção de Deus, porque Deus sabe que a fé só vai ser efetivamente produtiva se eu tiver coragem de executá-la. Deus sabe que a minha fé só vai produzir grandes coisas se eu for um cara de coragem de agir. A fé não me dá coragem. Eu conheço um monte de gente cheio de fé, miseravelmente medroso. O que me dá coragem? Parte da minha característica e parte da minha ambição. Ambição não é pecado, ganância é pecado. Ambição gananciosa é pecado. Mas a ambição de possuir, de querer, de avançar, de construir, de cumprir um propósito, de cumprir a promessa, isso não é pecado. Um homem ou uma mulher sem ambição é um homem sem futuro. E tal pessoa não tem coragem de executar fé para nada, nem para acreditar em si mesmo. E Abrão é um cara que tem coragem para executar a fé. Ele teve coragem para sair do conforto de sua família, teve coragem para romper os protocolos culturais de sua gente e cruzar o rio Eufrates. Teve coragem de separar do seu sobrinho, teve coragem de se parar diante de Faraó. Agora ele tem coragem de encarar 5 reis que se unem em uma batalha. E perceba que, segundo alguns estudos, são cerca de 135 mil soldados desses 5 reis. E ele tem a ousadia de chamar 318 guris que foram treinados dentro de sua academia. Abraão os treinou para a guerra. Como? Como, irmão? Se nunca participou de uma guerra. Se isso não é um ato, um exercício de fé tamanha. E a fé de Abraão, ela não é apenas direcional ao céu. Ela não é apenas vertical, mas ela também é horizontal. Ele consegue olhar para os 318 e ver 318 Golias. Porque se ele não visse que cada um daqueles homens valesse por 100, ele não iria. Ele acreditava nas pessoas. Ele era capaz de acreditar nas pessoas. E investiu nelas. Por conta de sua coragem, atitude, força, crédito,
Deus maximiza toda a bênção sobre a fé que lhe é apontada. E Ele consegue sim resgatar Ló e toda a sua fazenda, e não apenas este, mas liberta todos os moradores da região de Sodoma. E captura todos os bens que lhes foram saqueados. E devolve-os aos seus lugares. Não fica com nenhum do despojo. Por isso recebe a bênção de um sacerdote que até então era desconhecido, mas Deus o usa como um tipo de Cristo, o chamado Melquisedeque, sem história, sem origem, sem pai, sem mãe, um sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, um lugar chamado Paz. Perceba, portanto, que Abraão já passa por 2 vales ou 3 vales dificílimos. Um enfrentamento de Faraó para não haver uma divisão entre ele e sua esposa. Uma crise familiar onde ele tem que ceder, recuar, renunciar, para ver o bem do seu sobrinho melhor do que ele mesmo, que não é fácil. Qualquer um diria, Ló devia dizer: meu tio, vai para o lugar que é melhor, mais verde. Renúncia de Abraão. E agora colocar tudo em risco, levando para a guerra 318 homens que nunca havia participado de guerra nenhuma. Pois a Bíblia diz que cresceram nas tendas de Abraão. Eles aprenderam o que no deserto? Caminhar e plantar, cuidar de ovelha. A fé de Abraão está sendo construída, maximizada, mas ele ainda não tem filhos. Então chega o capítulo 15, ele já está numa idade bastante avançada, seus dias são longos, suas noites nunca passam, e agora ele olha para si mesmo e pensa: acho que é Eliezer que vai ser o meu herdeiro. E vem Deus certa noite e diz: Abraão, está acordado? Estou. Sai para fora. Vem cá que eu quero conversar com você. E Abraão sai da sua tenda. E Deus diz: olha para o céu, meu filho. E ele olha para o céu. E Deus diz: conta as estrelas, se é que as pode contar. E Abraão, eu imagino que com inteligência diz: Senhor, é impossível contá-las. E Deus diz: pois tão saiba que assim como não podes contar as estrelas do céu, também não será possível contar a quantidade de filhos e descendentes que você vai ter. Qualquer um no lugar de Abraão olharia para Deus e diria: o senhor está de brincadeira, o senhor não está falando sério. Já fazem 20 anos que o senhor falou isso, e eu estou mais acabado agora do que antes. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que enquanto ele está olhando para cima e vislumbrando as estrelas, na minha fraca visão, Abraão está vendo rostos, milhões de rostos, e o coração dele está enchendo de fé. Ele consegue ver a família dele sendo maximizada. Então agora, diz o verso 6 do capítulo 5, creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele viu o que ninguém via. Diga para quem está pertinho do seu lado, diga: fé é você ver o que ninguém vê. É por isso que existem 2 palavras homônimas, mas que são muito importantes diante da compreensão: vista e visão. Vista é aquilo que está diante dos nossos olhos. Você consegue olhar o mais longe possível e ver alguma coisa, é a tua vista. Vista é uma função dos meus olhos, é uma função do meu corpo. Mas visão é algo da fé, é um produto da fé.
É um produto da moeda do reino, da fé. Por quê? Visão não se vê com os olhos, se vê com o coração. Visão não é um produto dos seus olhos, mas é um produto da sua alma. É aquilo que você vê e que ninguém vê. É o que está diante de você e que todo mundo diz, não tem nada diante de você. Você diz, você não está vendo, mas eu estou. Eu gosto disso. Eu li há pouco tempo atrás em uma biografia, quando foram inaugurar a montanha-russa de Disney, há muitos anos atrás, nem sei quanto, disse que estava todo aquele povo reunido, milhares de pessoas, repórteres do mundo inteiro. Na época era a maior montanha-russa do mundo, aquela coisa maravilhosa. Que Deus me guarde. Contudo, enquanto estava ali, um repórter chegou na viúva de Walt Disney e disse para ela, oh, que pena. Seria muito bom se o Dr. Walt Disney estivesse aqui para ver o sonho dele construído. E ela olhou para ele e disse, oh, você está muito enganado. Ele foi o primeiro a vê-la pronta. Boa lição. Boa lição. E é exatamente isso que Abraão viu. Ele viu Israel inteiro nos céus. E Deus disse, é isso que eu estou construindo em você. É isso que eu estou gerando em você. A sua capacidade de crer quando não existe possibilidade. Por isso diz a Bíblia, creu e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso ele é chamado de pai da fé. É evidente que ele tem que lidar com os problemas que eles mesmos geram. Como Ismael, um produto da incredulidade de Sara e da passividade de Abraão. Ele tem que lidar com isso, tem que enfrentar esses problemas. Mas adiante Deus reafirma a promessa e muda-lhe o seu nome para Abraão, como quem diz, agora chegou a hora. E nesse mesmo tempo, Sara, que estava bisbilhotando por trás das cortinas, mas vamos dar uma colher de chá, ela tem 90 anos. E tem uns homens conversando com Abraão na tenda. E são uns caras que brilham. Natural que queira saber o que está acontecendo. E os caras que brilham estão falando com Abraão, olha, você vai ser pai. Daqui 1 ano eu vou vir aqui, você vai ter um bebê. Abraão tem 99, Sara tem 90. Ela está escutando atrás da cortina, ela dá uma risadinha e diz, eu ainda vou ter o deleite das mulheres nessa idade? Com quem diz significa que o velhinho vai funcionar nessa idade? Estou pagando para ver. Ela riu porque de fato ela estava com os olhos naquilo que é físico, e o físico já tinha caído tudo. A lei da gravidade era uma realidade visível. E ela disse, impossível. Então os anjos que estavam conversando com Abraão disseram, Sara, eu fico imaginando ela, fui descoberta. Por que você riu? E ela diz, não me ri, Senhor. Riste sim. Daqui a 1 ano eu vou voltar. Tu vai ter um filho. Eu imagino que quando os anjos foram embora, Abraão disse, vamos. Se animou. Vamos, ligeiro, antes que acabe a promessa. O certo é que 9 meses depois, a tenda de Abraão estava alegre. Afinal de contas, nascia Isaac, o filho da promessa. E o menino é cuidado da melhor maneira possível. Infelizmente, ele tem que participar de um dos momentos mais tristes da vida de Abraão, pois a sua esposa Sara falece. E Abraão fica viúvo e fica com o menino ainda. Menino não, ele já tem mais de 30. Os anos se passam.
Isaac tem 45 anos de idade. O Abraão olha para ele e diz: rapaz, tem que fazer alguma coisa. 45 ainda está na barra do meu paletó. Não tem namorada? Vou ter que arrumar uma namorada para esse rapaz, porque senão ele não vai casar, ele não vai cumprir a promessa. Vê a atitude de Abraão. Ele tem fé, mas ele também olha tudo em volta, irmão. Ele está vendo que o filho dele, Isaac, é devagar, quase parando. E ele diz: eu tenho que dar uma mãozinha. E é um fato. Ele chama Eliezer, que não era um menino também, já era um velhão. E diz: Eliezer, faz um favor, acha uma esposa para o Isaac. Porque o rapaz não dá conta, irmão. Faz esse serviço para mim. E você sabe a cena. Ele pega os camelos e vai às terras de Ur. E lá ele consegue encontrar a amada, que seria a mãe de muitos filhos, da qual a promessa estava garantida. E ele consegue encontrar a linda Rebeca. E traz essa menina. Então aí o Isaac tomou atitude, porque viu ela ao longe, vindo montada sobre um camelo, e ela cobria-se com um véu. Isso é um casamento terrível, irmão. Tu imagina casar com quem tu não viu, levantar o véu. Sangue de Jesus tem poder. Eu acho que isso é fé, irmão. O menino começa a ser testado na fé agora. Vai, meu filho, casa pela fé. Imagina hoje você casar com alguém que sempre usou máscara. Tira a máscara, filha. Só depois do casamento. E quando tira a máscara, você diz: casei só com os olhos. Ele tem a ousadia e a fé de casar com alguém que ele nunca viu. Mas o que me encanta no Isaac é que a Bíblia diz que ele a amou antes mesmo de tomá-la como esposa. Ele viu ao longe e se apaixonou por ela. Dá a impressão que ele nunca tinha visto uma mulher. Não dá a impressão? Mas na verdade é porque o exercício que Abraão colocou nele foi justamente para que ele entregasse o seu coração àquela em que o pai entendesse que era a esposa da qual Deus tinha para ele. Então ele preservou seu coração com exclusividade para aquela em que seu pai diria: essa é a mulher que Deus preservou para você. Então não era só uma fraqueza, mas era também uma obediência. Ele sabia que o pai é que teria de Deus a direção para colocar a bênção relacional na vida dele. Isso deveria ser copiado pelos pais e pelos filhos em nossos dias. Porque quer queira, quer não, os pais em Deus têm um pouco mais de sensibilidade e capacidade de saber ao menos se tal fulana ou fulano tem de Deus perfil para casar com o filho ou a filha. Os pais têm essa responsabilidade, mas a gente se ausenta disso. Por isso nós somos campeões em divórcio no Brasil. Perceba que à medida que o Isaac casa-se com essa menina, a vida deles começa já com uma notícia ruim: a morte do velho Abraão. E eles têm que conviver agora com toda essa circunstância. Porém, Isaac recebe do pai tudo que tinha. Ele se tornou um jovem bilionário, talvez um dos mais ricos de toda aquela região. Ele tinha animais sem conta, riqueza sem fim, um número sem fim de funcionários. Ele era riquíssimo. E Abraão entregou tudo a ele e disse: toma, cumpre a promessa de Deus. Agora perceba que o Isaac inicia a sua jornada e ele precisa, de fato e verdade, passar por todo o processo. E é justamente agora responsável por levar a promessa de Deus e naturalmente receber dela todos os benefícios. Por quê?
Porque na trajetória da construção da fé desse menino, Deus um dia chama Abrão para prová-lo. Mas a prova não era extensiva apenas a Abrão, era também ao seu filho Isaque. Porque se tem alguém capaz de demonstrar uma fé e uma obediência, uma fidelidade, uma lealdade santa, é Isaque. O seu pai o deita sobre um altar feito de madeira. E ele voluntariamente se deita a pedido de seu pai. O seu pai o amarra sobre o altar. O Isaque sabe que ele é o sacrifício. Ele sabe, ele é a oferta. Sabendo disso, ele poderia dizer: fique o senhor aqui, vou ali buscar um graveto e descer correndo a montanha, nunca mais ser visto. Ele era jovem, queria ver o velhão correr atrás dele. Fica imaginando um garoto de 12, 13 anos descendo a montanha correndo, e o Isaque e o Abraão tentando correr atrás dele. Você acha que pega, irmão? Mas custa. Mas ele não fez isso. Ele deita sobre o altar e espera pacientemente a hora da morte, até que a voz do divino brada e diz: não faças tal. Você imagina o que passou no coraçãozinho de Isaque? Ele é só um menino. Talvez hoje, na nossa cultura, e eu dizer, ele traumatizou o menino para todo sempre. Causou traumas psicológicos. Esse menino vai ter que fazer tratamento, vai ter que fazer sessão de psicologia, psicanálise, psiquiatria, vai ter que ser internado. Esse menino vai ficar doido porque o pai dele tentou matar ele. Não é não? Imagina os traumas que esse piá iria carregar se fosse hoje. Mas ele não era o menino de hoje. Ele levantou dali sabendo que Deus é cumpridor de promessa e iria cumprir a promessa na vida dele. O que Deus provou em Abraão ali, elencou dentro de Isaque uma poderosa moeda, a fé. É por isso que agora, quando o pai morre, ele herda não só a riqueza do pai, mas ele tem a fé do pai. É por isso que você encontra no capítulo 26, e eu quero te levar a essa conclusão: a construção de uma fé viva e pujante, ela vai passar por altos e baixos inevitáveis. Para que alcance uma fé viva, pujante, que capte de Deus todos os milagres dos quais já nos foram dados por Jesus, é preciso passar por altos e baixos. Significa que eu posso ser cheio de fé, não é a garantia de que eu vou vencer sempre, não é a garantia de que tudo vai ser respondido, não é a garantia de que todas as minhas orações serão respondidas no tempo que eu quero. Porque a fé ela é construída para viver em bonança, mas também em dificuldade. Deus nos constrói de fé em fé, para que vivamos nesse mundo triunfantemente, mesmo que estejamos com a barriga cheia ou com a barriga vazia. A fé não é um mecanismo apenas para nos levar de vitória em vitória. É de vitória em vitória, mas no meio de uma vitória e outra vitória tem uma derrota. É assim que somos. E é por isso que nos tornamos fortes. Quem nunca caiu de bicicleta? Quem nunca ralou o joelhinho quando criança? E uma das coisas mais saudáveis que pais devem deixar filhos fazer é cair e se esborrachar no chão. E dizer: levanta. Porque vai os ensinar a levantar a vida inteira quando alguém lhe dar uma rasteira. Faz parte da vida cair. Faz parte da vida sofrer. Faz parte da vida ter perdas. Faz parte da vida aguentar a pressão. Sabe por que essa geração está lotando consultórios? Porque não foram treinados para a pressão. Não foram treinados para a vida. Vocês aqui, eu estou só com uma geração já meia idade.
certamente já passaram por altos e baixos inúmeras vezes e já estão até calejados de algumas perdas. Por isso que algumas quedas nem lhe faz mais dores. Algumas circunstâncias nem lhe causam espanto. Porque já estão, como dizem, traquejados no assunto. É por isso que o apóstolo Paulo cita, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 10, e dos versículos 11 em diante, ele diz: olha, eu já passei por tudo que é coisa ruim e por coisa boa. Passei fome, naufrágio, ameaça de morte, espancamento, sede, frio, calor. E ele diz: em todas essas coisas eu aprendi. Eu sei padecer necessidade, assim como eu sei ter fartura. Eu sei estar na bênção, como eu sei viver no momento de provação. Por isso, no versículo 13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisas, Paulo? Eu posso estar na prisão, eu posso estar na dor, eu posso estar no altar, eu posso estar na alegria, mas eu posso também estar na lágrima, que eu vou estar nele alegre. É a fé construída no alto nível do forno. A fé construída com circunstâncias desagradáveis. E agora Isaac tem essa fé herdada de Abraão. É essa fé que a gente tem que perseguir. É essa fé que aguenta tudo que a gente tem que carregar. É essa fé que nos faz ter as costas largas para aguentar a borrachada. É essa fé. E desculpem, mas o Evangelho não tem uma proposta diferente dessa. Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não. Eu vim bagunçar o coreto da vida de vocês. Ele disse que seríamos perseguidos, maltratados, caluniados, afrontados, amaldiçoados. E o que ele disse para fazer? Revide. Ele disse: não, aguenta tudo isso e abençoe ainda. Aguenta tudo isso e dê glória a Deus ainda. Dura coisa me pede, Senhor. Mas é como se ele dissesse: você vai passar por um processo de construção dessa fé. Essa fé está aí dentro, mas ela precisa ser trabalhada. É por isso que às vezes você não entende por que está passando por tais provas. Ele está trabalhando a sua fé, para que coisas maiores possam vir. Eu preciso ter o suporte para aguentar. Isaac não recebeu a herança de Abraão simplesmente porque era filho, mas porque estava preparado para isso. Deus o preparou para isso, Abraão o preparou para isso. Você acha que Davi venceu Golias simplesmente porque era escrito nas estrelas? Ele foi preparado para isso. Desde pequeno seu pai o colocou no deserto para defender as ovelhas dos lobos. Ele foi treinado para isso. Ninguém chega no alto da escada sem passar pelos primeiros degraus. É necessário dor para garantir o sucesso do sorriso. Quando a gente compreender o Evangelho, a gente vai entender que a nossa vida não é feita de castelo de açúcar, mas é feita de espinhos e abrolhos. E esses espinhos e abrolhos que estão aqui, que a gente até diz: por quê? Não deveria estar aqui, mas eles estão porque nos fazem crescer. Se a gente conseguir olhar sob essa perspectiva, a vida se torna menos sofrível. E passamos a compreender sobre as lentes de quem quer crescer. E geralmente nas provações que somos submetidos, isso é um fato, quase todas as provas da vida de Abraão, tanto as provas da vida de Isaac, quanto as provas de qualquer um dos líderes que aparecem nas Escrituras,
Você vai ver eles com longas caminhadas, longas e tristes lutas, sozinhos. Como se Deus os abandonasse. Você não vê Deus o tempo todo ao lado deles dizendo: estou aqui, aguenta, estou aqui, aguenta. Mas Deus se cala. Como se ausentasse, embora não se ausenta, mas silencia. Vocês são testemunhas disso. Quantas vezes vocês já estavam no meio da moinha, como que triturados pela dor ou pela prova, e tudo o que almejava era ouvir simplesmente um sussurro do divino dizendo: estou aqui. É ou não é verdade? Quantas vezes você quis ouvir apenas o murmúrio dele ao teu coração dizendo: estou aqui. Mas não vinha. Por quê? Porque geralmente o professor não conversa com o aluno na hora que a prova é aplicada. O aluno precisa aprender as lições da dor, porque elas fundamentam a plataforma para a bênção. Em Deus todas as dores caminham de mão dadas com um propósito. Nada vem sem uma razão lógica em Deus. Nada passa na nossa vida sem que Deus esteja trabalhando para nos fazer o melhor. E é maravilhoso, porque todas as vezes que você está em Deus e passa um momento perto de Deus, e no meio da provação e se aproxima de Deus, Deus está tirando algo ruim de nós e colocando algo bom dele no lugar, todas as vezes. É por isso que geralmente, se a gente aplica a fé no meio da provação, quando você passa por aquela dor e você olha para trás, você levanta as mãos e diz glória a Deus, você vê que você saiu da prova melhor do que quando você entrou. Aleluia. Dói, mas fortalece. Dói, mas constrói. Às vezes então compreende por que somos levados a tantos embates. Então o Senhor pode nos responder numa simples fala como esta noite, para que a nossa fé seja trabalhada, para que a nossa fé seja direcionada, para que o nosso coração seja construído como uma plataforma hábil para tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. Porque sabe que uma coisa, há 26 anos atrás, quando eu recebi do Senhor o meu chamado para fazer o que faço nas nações, um ano depois eu achava que eu estava pronto, literalmente. Eu achava que eu já podia ganhar o mundo. Passaram-se, portanto, 8 anos, e eu achava que eu estava mais pronto ainda. E ao longo desses anos todos, 10, 15 anos, só cometendo erros, dores, lágrimas e erros cometidos. Eu estava sendo treinado, com dor treinado. Nenhum atleta se torna um campeão se ele não aprender, no meio da dor e do sofrimento do treinamento, a dominar os seus próprios talentos. E Deus não quer os nossos músculos, Deus quer a nossa fé forte. Ele quer a minha fé forte, para que quando os tempos de guerra aparecerem, como o Espírito te guiou a essa canção essa noite, para quando os tempos de guerra vierem, as pessoas possam olhar para você e ver você na frente da batalha, guiando todo mundo para a guerra, e as pessoas possam dizer igual a ele: não vamos parar de lutar. Quando jovem, eu lembro de um filme que marcou minha juventude, com Mel Gibson. Era o patriota, e no meio da guerra, sabe, os ingleses tentando dominar a Escócia, e eles perdendo a guerra, e a bandeira escocesa caiu ao chão, é o inverso, não sei. Coração valente. E aí cai aquela bandeira, e ele vê que os soldados perderam a força,
perderam a garra porque sentiram que estava perdendo a guerra. Então ele rompe, vai correndo e pega aquela bandeira ensanguentada e levanta e começa a andar correndo com aquela bandeira. E os soldados olham para a bandeira e dizem: oh, ainda dá para lutar mais. Venceram. É uma história real. Venceram. Do mesmo jeito, o Espírito está construindo a tua fé, para que tudo à tua volta, a tua família, teus amigos digam: é hora de parar, porque está tudo muito difícil, e você está com a bandeira, dizendo: não, não é hora de parar, é hora de avançar, é hora de lutar, é hora de ir para cima, porque Deus vai nos dar esse campo de guerra. Ele está te construindo. Ele está moldando a tua fé, direcionando a tua fé. Ninguém consegue ser um Isaac sem antes passar pelo Horebe, sem antes passar pelas batalhas, sem antes passar pelas provações. A moinha tem o seu objetivo muito claro: nos purificar. E que essa noite o Espírito de Deus nos guie a compreender isso. Eu concluo te dizendo: Isaac recebe tudo do seu pai. Mas agora a Bíblia diz: e houve fome na terra. Fome na terra toda. O mundo de Isaac entra em colapso. Não há um só lugar que esteja bem nesse período. Dados históricos dos caldeus traduzem para nós que nesse período, nessa época, as pessoas cozinhavam seus filhos para manterem as famílias vivas. Tal era a fome. E Isaac quis procurar uma saída, que é digno de um homem fazer isso. Mas Deus olhou para ele e diz: não desça ao Egito, fique aqui, fica nessa terra. Mas Senhor, é deserto. Nessa terra. Senhor, é areia pura. Nessa terra. Planta nessa terra. Semeia nessa terra. Quem, em sã consciência, vai pegar milhares de quilos de aveia, de trigo, e vai semear numa terra seca com vários anos que não chove? Quem? Quem tem esse juízo perfeito? Mas Deus vem a Isaac e diz: a fé de teu pai, que você aprendera, age. É hora de agir, Isaac. Até então o teu pai agia, mas ele partiu. Age. Então ele plantou na terra seca, contra as esperanças. Quem iria jogar o tesouro fora? Isaac. E a Bíblia diz que cada semente deu 100 por 1. Cada semente 100 por 1. Por que deu? Porque ele não plantou apenas a semente no solo, mas ele plantou a semente no céu. Fé. Ele trocou com Deus mediante a moeda que tinha em si. Fé. Por isso Deus está te testando. Você vai ter uma grande colheita, mas aguenta o teste. Aguenta a prova. Aguenta a terra seca. Aguenta a confusão em família.
Aguenta as batalhas para conquistar. Aguenta as defesas de patrimônio. Aguenta as enfermidades, inclusive os óbitos. Aguenta, porque a colheita virá. Mas Ele tem que preparar o teu celeiro primeiro. Ele está construindo o teu celeiro primeiro. Oh, Espírito de Deus. Eu sei que Deus está falando com muita gente hoje. Então aguenta. Cada tijolo do teu celeiro está sendo edificado por meio dessas dores, dessas provações. Cada lágrima rega essa construção. E quando ela estiver pronta, então certamente a colheita milagrosa virá sobre você. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Que o Espírito do Senhor nos conduza ao aprendizado em meio às lutas. Que as nossas perguntas sem respostas, que as nossas interrogações deem lugar às nossas exclamações. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao invés de dizer será, com uma interrogação no final, faz de uma exclamação: vai dar certo. Talvez você só consiga ver areia agora. Mas se você fechar os seus olhos e olhar com o teu coração, então você vai ver o que Deus quer que você veja. É por essa causa que Jesus disse aos discípulos em João 4,35: levantai os vossos olhos e vede os campos. Veja o que você não está vendo. Feche seus olhinhos agora. Direciona a tua fé. Coloque a tua fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no teu Deus, o teu Deus. É o teu Deus agora. Quando escreverem no futuro acerca de ti, devem escrever o Deus de meu pai, o Deus de minha mãe, o Deus de fulano, o Deus de ciclano fez isso. Ele está construindo isso em você. O Deus de Abraão, que é o meu Deus, te abençoa e te guarda. Ó Deus santo e poderoso, sei que não só governa sobre nós, mas também em nós e a partir de nós. E eu te louvo, Senhor, por essa noite. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pelas dores. Eu te louvo pelas provações. Eu te louvo pelas perseguições, pelas angústias. Eu te louvo. Eu te louvo pelas perdas. Eu te louvo pelas rasteiras que tem levado. Eu te louvo pelas pessoas que criticam, que zombam, que caluniam. Eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, por toda a dor que passamos. Porque sei que de alguma maneira o Senhor está me construindo para algo melhor.
E da mesma sorte eu sei que o Senhor está fazendo isso com muita gente aqui nesse templo, tanto quanto estão em casa ou nos seus trabalhos nos ouvindo esta noite. Então, meu Espírito, não há arquiteto melhor do que o Senhor, não há construtor mais exímio do que a Ti. Então nos construa, Senhor, nos edifique, tira o que sobra em nós e coloca o que falta, Senhor. Tira o que está sobrando de humano em nós e coloca o que é divino dentro de nós. Nos ajuda a maximizar essa fé, nos ajuda a compreendê-la e nos ajude a tomar posse daquilo que tem nos dado pela fé. Nos ajuda a viver pela fé, Senhor. E é pela fé que eu quero descer esse púlpito, Pai. É pela fé que eu quero ver essa igreja cheia outra vez, Pai. É pela fé que vejo o Instituto Crescer levantado, Pai. É pela fé que vejo centenas de famílias salvas aqui dentro desse pátio, Pai. É pela fé que vejo dezenas de pessoas abençoadas dentro desse templo, Pai. É pela fé que nós venceremos todas as lutas. É pela fé que triunfaremos, Pai. E é em Ti que a nossa fé está. Eu lhe peço isso agora, Senhor, e confirmo isso mediante a fé no meu coração, que o Senhor reine em nós, e que a Tua bênção esteja de contínuo sobre as nossas vidas, e tomamos posse dela, e não abrimos mão da Tua bênção. Sê conosco, Pai, em o nome precioso de Jesus o Cristo, que vive, reina em nós, e por nós governa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça prosperar o teu caminho e o caminho dos teus filhos. Que a bênção de Abraão esteja sobre a tua casa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua família. E que as coisas que estão sob o seu cuidado sejam abençoadas. E que tu vá bem em todas as coisas.